Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 30 de março, quarta-feira, vamos falar sobre os adolescentes. Uma fase que exige cuidados redobrados dos pais. Alguns chamam até de aborrecência. Eu não concordo, mas sei o quanto é difícil. Tenho 3 filhos adolescentes. Portanto, o programa hoje vai tirar muitas dúvidas, levar muitas informações a todos vocês. Os abraços vão para a Ana Paula Vieira Santos e seus familiares moradores do Jardim Imperial. Também para a Ana Cláudia Martins e seus familiares moradores do bairro São Conrado. São Conrado ali do Luiz Coronel, pessoa muito amiga nossa, próximo ali do Buriti, onde temos a Dorca, temos a Elza, várias pessoas que realmente têm compromisso com a comunidade. E um abraço especial a todos os funcionários da Copagás. Lá o nosso grande amigo Leonardo Zaran. E um abraço para todos os funcionários da Copagás. A desestrutura familiar e a falta de controle dos pais sobre os filhos tem contribuído para o mau comportamento dos nossos adolescentes. Sem limites em casa, eles fazem na rua tudo o que acreditam ser correto. Educar requer responsabilidade e tempo. Mas isso falta para muitos pais que deixam para a rua ou a escola ou até mesmo a vida esta responsabilidade de educar seus filhos. Isso acaba resultando em futuros homens e mulheres sem limites e sem qualquer responsabilidade. E isso nos deixa preocupado. Preocupado a ponto de vermos que hoje existe um número de adolescentes infratores muito grande no nosso estado e aqui em Campo Grande. Já fizemos uma entrevista aqui com uma delegada que é desta área e diz que o número está crescente na adolescência, principalmente em relação às infrações. Portanto, estamos aqui com uma amiga, uma pessoa que vocês já têm conhecimento da sua capacidade, ela que é psicóloga, doutora Maria Helena Quilião. Tudo bem, Maria Helena? Tudo bem, doutor Paulo. Maria Helena, existe uma diferença na definição de adolescência nos dias de hoje e 10 anos atrás, por exemplo? Sem dúvida, existe uma diferença muito grande. Anteriormente, viam os adolescentes como adultos menores. Então, lidavam a questão assim, de poder trabalhar de modo exercivo, né, até a nível físico, procriar, e acreditavam que não haveria nenhum problema. Hoje, com o estudo, já se sabe que não, que adolescente é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta e, como tal, precisa de cuidados e de orientações propícias para essa idade. E por que, Maria Helena, que hoje muitos adolescentes estão se envolvendo com álcool, drogas, crimes, principalmente cometendo crimes? O senhor falou de modo muito correto inicialmente no programa de que há uma desestrutura familiar e realmente estamos vivendo uma fase de crise na família, né? Então, essa crise de falta de respeito entre pai e mãe, de falta de amor entre o casal, ocasiona para o filho, né, tanto criança quanto adolescente, distúrbios no comportamento. Então, esses problemas de comportamento começam com agressividade, com promiscuidade, imoralidade e caminha, né, nos casos mais agudos, para realmente a ingestão de drogas, de bebidas e a criminalidade, né, que é algo muito comum atualmente em nossa sociedade. Mas como que os pais devem agir nesta fase da adolescência? É esse o momento já de dar responsabilidade para o filho, com valores éticos, morais, ou deixar mais para frente? Doutor Paulo, eu vejo que é imprescindível que os valores éticos e a questão da responsabilidade sejam incutidos desde a infância, né? Então, a sua criança hoje vai ser seu adolescente amanhã. Se hoje, né, a família não percebe a importância de colocar limite no seu filho, então quantas vezes chega no consultório, né, a criança pequenininha de colo que bate no rosto da mãe? Aí não é feito nada. A criança cresce mais um pouquinho, bate no irmão mais novo, né, machuca o animalzinho de estimação, nada é feito.
cresce mais, vai para a escola, não respeita pai, obviamente não vai querer respeitar professores. Então, todas essas questões na infância vai refletir de modo muito mais forte na adolescência. Então, se você quer hoje um adolescente responsável, com valores, tente incutir isso desde o início. Claro que não vamos desistir, se por alguma situação os pais não puderam estar incutindo isso anteriormente, tenha muita paciência, porque o adolescente ele precisa de maior paciência, de mais tempo, para ser incutido nele esses valores de responsabilidade e as questões morais e éticas. E é verdade, Maria Helena, que até os 7 anos de idade é que são formados personalidade, caráter, valores. Depois disso fica difícil mudar? É verdade, O caráter são as características, as qualidades positivas e negativas da pessoa. E esses são formados até os 7 anos. Mas a personalidade pode sim estar sendo modificada ao longo do tempo. São características que podem estar sendo vivenciadas mais na idade do adolescente ou adulto. Então, se você quer um adolescente amável, respeitador, ainda há tempo sim. Só que eu volto a frisar, com mais paciência e mais tempo. Porque, doutor Paulo, veja bem, todas as pessoas têm ciência de que um adulto é muito mais difícil aprender determinada condição do que uma criança. A criança aprende com maior facilidade. Então, o adolescente, se você quiser hoje começar a colocar no seu adolescente a questão de responsabilidade, de valores, é imprescindível que você tente fazer isso de modo paciente, com amor. É impossível um pai querer que o adolescente responda amorosamente se ele não fala amorosamente com o seu filho. É impossível um pai querer que seu filho lhe respeite se ele não respeita seu filho. Então, esses relacionamentos têm que ser uma via de mão dupla. O castigo. Você punir tirando alguns lazeres, videogame, computador, saída noturna. Isso funciona ou você acha que isso pode atrapalhar o relacionamento? Porque eu vejo que hoje bater, surra, isso nunca serviu, nunca vai servir para ninguém. Mas essa punição do castigo, de retirar alguma benesse, alguma coisa que aquele adolescente gosta tanto. Isso funciona? Sem dúvida. É exatamente como o senhor diz. A questão da punição física não funciona. É importante hoje, sim, você conscientizar o seu jovem que toda ação vai gerar uma reação. Então, se ele age de modo responsável, ele vai ganhar alguns favores. Agora, se ele agir de modo irresponsável, ter condutas negativas, esses favores vão ser realmente suspensos por hora. Então, é muito importante que o adolescente sinta que toda a ação dele vai gerar uma reação. Aí, sentindo esse diferencial nos comportamentos dos pais, os pais que colocam limite, ele vai aprender a respeitar os pais e, posteriormente, toda a sociedade. Às vezes eles querem até ouvir um não da gente, né? E se você não diz o não, ele vai buscar alguma coisa fora de casa que possa depois chegar o não. Então cabe a você educá-lo, cabe a você puni-lo da forma correta e não através de surras, de ofensas, de tapas, murros, pontapés, como a gente já tem visto aí ao longo dos anos. Maria Helena, o que falta hoje no relacionamento das famílias da nossa sociedade? Essa resposta você vai nos dar logo após os nossos comerciais. Não saia daí não, é rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, adolescência. Uma idade que realmente nos enche de alegria, mas também de preocupações. A idade onde vamos formatar o futuro dos nossos filhos, jovens, adolescentes, que muitos chamam de aborrecentes, mas não são. Basta que a gente consiga entendê-los para que eles também possam nos entender. Maria Helena, eu lhe perguntei no bloco anterior, você que é psicóloga, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, os telespectadores sempre através de cartas e e-mails elogiando os seus programas. O que falta hoje no relacionamento da família da nossa sociedade moderna? Se eu pudesse resumir, doutor Paulo, em uma palavra, o que eu vejo que falta muito nas famílias da nossa sociedade seria a questão da responsabilidade. Então, o pai
se tornar mais responsável por seus filhos, né, fornecendo os valores desde a infância, ficando tempo com essa criança, que é muito importante, o pai presente, né, a mãe se tornar mais responsável de perceber o seu papel, de dar amor e limite para os seus filhos. O casal mais responsável no sentido de realmente desejar permanecer juntos até que a morte os separe. Então, hoje é muito frequente os casais se separarem e acreditarem que isso não vai ter uma consequência negativa. Se houver filhos envolvidos, haverá sim consequências muito negativas. E também a responsabilidade do casal de ter um número de filhos que possa amar e sustentar. Do que adianta ter muitos filhos se não puder dar realmente o suporte emocional para essas crianças. Então eu vejo que se a nossa sociedade incutisse desde lá da infância a importância de se responsabilizar por seus atos, hoje a sociedade seria muito diferente. E eu ainda fico assim imaginando que após tudo isso que você falou, a gente ainda encontra uma falta de respeito dos filhos para com os pais. Como é que os pais devem agir nesse momento? Eu vejo o seguinte, Dr. Paulo, nós falamos tanto atualmente a questão da impunidade, como que a impunidade, muitas vezes no Brasil, gera uma insatisfação, gera um sofrimento para os brasileiros. Então, o combate a essa impunidade tem que acontecer dentro de casa. Se seu filho acredita que pode brigar com você, às vezes na frente de estranhos, que pode te responder de modo inadequado, isso não vai ter uma consequência negativa. Então, estamos realmente reforçando a questão de que a impunidade não tem nenhum problema. Então, é importante os pais cercarem os filhos. Se você teve uma atitude desrespeitosa com o seu pai, você tem que ter ciência que essa ação vai gerar uma reação negativa para você. Então, desde o início, desde lá da infância, os pais incutirem a questão do limite. Tem que haver uma hierarquia em casa, pai e mãe têm que sim mandar. Claro que não vai ser ordens arbitrárias, mas você tem que conscientizar seu filho que você sabe o que é melhor para ele, que você sabe o que ele deve fazer para o bem dele. O senhor veja, essa é uma questão tão importante que se hoje uma criança não respeita pai e mãe, ele não vai respeitar professor, futuramente não vai respeitar leis de trânsito, não vai respeitar as questões da Constituição. Então, se seu filho não te respeita, ele tem tudo para caminhar para situações muito negativas. Realmente para o mundo da criminalidade, como já foi dito anteriormente, para a questão de crimes, de drogas. Então, você vai estar fazendo bem para o seu filho, colocando limites e responsabilidades. É botar em prática, gente. Não tem outra alternativa. É colocar isso em prática, ser impositivo, ser realmente pai e mãe, na essência, não é só no documento. Os pais que têm hábito de beber ou que são usuários de drogas, por exemplo. Isso é um estímulo para esse jovem que está vendo o pai ali, porque muitos pais que fumam, que bebem, às vezes param na lanchonete, no bar, no supermercado e mandam o filho pegar a cerveja, comprar o cigarro. Isso é um estímulo para eles buscarem esse caminho? Sem dúvida, doutor Paulo. O senhor veja que a questão do exemplo em casa é fundamental. Então, se o pai e a mãe dão exemplo da bebida, do cigarro, como algo aceitável, quando é pequenininho pode até obedecer. Não, você não vai fumar, então obedece. Agora, quando entra na adolescência, esse próprio jovem vai falar, mas com que moral você vai me proibir de não beber, de não fumar? Então, o caminho para a bebida e para a droga é muito mais rápido em ambientes que na casa os pais ingerem esse tipo de substâncias. Um filho, uma filha de 13 anos, na sua opinião de psicóloga, já deve ir para a balada e voltar lá pelas madrugadas afora? Isso é normal ou isso não está ainda na idade? 13 anos. Vejo que não está na idade. Eu acredito que deve haver dentro dos ambientes familiares uma equação. Quanto maior a responsabilidade, maior a liberdade. Então, como que um adolescente de 13 anos, convivendo em ambientes que nas baladas atualmente nós sabemos que é muito comum a bebida, o cigarro, as drogas, como que ele vai ter essa maturidade emocional para não querer experimentar? No meu ponto de vista, ele ainda não está preparado emocionalmente para dizer não a essa demanda. Então, não deve voltar de madrugada de modo algum.
Então tem que haver essa questão de aumento à responsabilidade, né? Quanto mais consciente e responsável esse jovem for, maior a liberdade dele. Mas de modo progressivo, né? De modo assim muito cauteloso. Porque, na verdade, doutor Paulo, quem frequenta esses lugares sabe que não há nada de bom que possa ser oferecido para os nossos jovens naqueles ambientes. Devemos, como os pais, como responsáveis, estarmos muito atentos, porque esses ambientes não oferecem nada de positivo aos nossos adolescentes. Muito bom isso, porque a gente que tem mais de um filho, eu tenho 3 adolescentes, uma com 17, vai fazer 18 agora, um com 16 e uma com 13 para 14. A de 13 quer ir onde a de 18 vai. Está errado, não vai. Lá em casa eu não deixo. Então isso serve de exemplo para todos vocês, porque realmente a gente pode estar sucumbindo à juventude, à adolescência daquela menor, que ainda vai ter que passar por outras experiências antes de ir para um mundo onde existem perigos, e se você não tiver a maturidade, como a doutora Maria Helena colocou, pode colocar em risco toda uma vida. Doutora Maria Helena, eu quero agradecer a sua presença. Realmente, para mim, tem sido maravilhoso esse tipo de programa, porque você explica de uma forma transparente, objetiva, e é aquilo que todo pai e toda mãe tem que ouvir mesmo. Doa quem doer. Eu acho que a educação ela é necessária e você que é pai, que é mãe, tem que ter a sua autoridade. O limite quem impõe é você. Porque se não for assim, você vai estar passando para a vida, passando para a rua, para os falsos amigos, e isso pode colocar em risco a saúde, a integridade do seu jovem que você tem com tanto carinho na sua casa. Obrigado, Maria Helena, e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, doutor Paulo. Conte sempre comigo. E você que ainda tem dúvidas sobre este assunto, outros relacionados na área da saúde, críticas, sugestões, denúncias, anote os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé, de saúde e de uma adolescência saudável, harmoniosa e integrada dentro do contexto familiar. Hoje, quarta-feira, tem a novena aí da Perpétuo Socorro, que todos possam ir com muita tranquilidade, sem problema, e que a gente possa sempre buscar a fé. Esse é o meu desejo, uma boa tarde a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.